Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Criar. Eu me chamo Luan Álvaro e no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar uma API utilizando o Next.js. Então, antes disso, já se inscreve aí no canal se você não for inscrito. Deixa um like aí, apoia aí nos vídeos. Tem bastante gente comentando aí e agradecendo aí a postagem dos conteúdos. Eu sei que ultimamente tá um pouco parado aqui a questão de conteúdos, mas a ideia é que esse canal tenha vídeos semanais, tá? E eu vou me esforçar o máximo possível para a gente atingir isso, tá? Então hoje a gente vai criar aí uma API com o Next.js. Então vamos lá, vou abrir aqui o meu CMD, galera. Tá aqui o meu CMD aberto. Eu vou entrar dentro de uma pasta chamada Projetos e aqui dentro, tá? Eu vou criar uma nova pasta chamada API. Então eu vou entrar dentro dessa pasta API. E aqui eu vou utilizar o comando code espaço ponto para abrir essa pasta diretamente no meu Visual Studio Code, tá? Então vamos dar um Enter aqui. Projeto aberto. Eu também poderia vir aqui em File, Open Folder e selecionar aqui a pasta API, tá? Então daria na mesma. O que eu vou fazer aqui então é abrir meu terminal integrado e instalar aqui um projeto Next.js do zero, tá? Para isso eu vou utilizar aqui o npx create -next-app e vou selecionar aqui o folder atual para fazer essa instalação. Vou dar um Enter e vamos aguardar que esse projeto seja concluído aqui. Com a instalação finalizada, nós já estamos aptos aqui para começar a brincar com as APIs. A primeira coisa que eu vou fazer é uma limpeza aqui nessas pastas no que eu não vou utilizar. Então aqui a pasta Styles eu vou deletar, beleza? Além disso, essa pasta public não vamos precisar. Aqui dentro da pasta pages eu tenho o meu index.js, o meu app.js. Eu vou deletar o meu index e criar um novo, tá? Então aqui dentro de page eu vou criar um novo arquivo chamado index.js, que vai simplesmente exportar por padrão aqui uma função chamada home, tá? E essa função vai retornar aqui apenas pode ser um parágrafo, tá? Ela vai retornar apenas um parágrafo. Beleza? Então a gente está retornando apenas um parágrafo com um texto aqui e já está exportando essa função por padrão, tá? Basicamente é isso que a gente precisa para renderizar alguma coisa. Agora eu vou utilizar aqui o npm run dev no meu terminal para iniciar um novo servidor aqui na porta 3000 do localhost, tá? Então deixa eu abrir isso aqui no navegador. Vou ajustar aqui ao lado. Maravilha, então aqui a gente já tem o projeto Next e temos também aqui o nosso Visual Studio Code aberto, tá? Ele acabou dando erro aqui porque faltou a gente resetar aqui esse app, tá? Eu preciso limpar essa importação que ele está fazendo daquele arquivo que a gente acabou deletando e agora sim vai funcionar, beleza? Então a gente tem nosso index, a gente tem nosso app, porém a gente vai focar na pasta API aqui do Next. Então, Next.js é um framework React, tá? Ele é focado muito em front-end, porém, ele tem essa facilidade das APIs aqui, que é incrível. Isso aqui já é o suficiente para você construir a maioria das suas aplicações, tá? Caso você queira ter um back-end ali, que você tenha um controle sobre esse cara, não é uma aplicação full back-end, tá? Você vai ter algumas desvantagens em relação a um back-end completo, porém as APIs servem para você fazer consultas de dados, você pode ler requisições e fazer respostas, então você pode consultar databases, ou seja, banco de dados, tá? Inclusive sincronizar e chamar outras APIs a partir dessas APIs, então dá para fazer uma complexidade muito grande, inclusive com autenticação, tá? De criação de usuários. Basicamente, galera, você vai conseguir fazer quase tudo aqui com essas APIs, tá? Então o Next ele já traz para a gente aqui por padrão, ó, ele está exportando uma função aqui por padrão, tá? E aí chamando essa função de handler e aqui dentro ele consegue pegar aqueles parâmetros, ó, de rec e de res que a gente tinha lá no Express, lembra? Então aqui ele está simplesmente respondendo, né, com status 200, um status codes 200 e um JSON com o name John Doe, ok? Então, ele está dentro da pasta API e tem um arquivo chamado hello.js. Então, vamos acessar esse cara aqui, ó, no nosso navegador. Então, vamos acessar a API e o hello.js.
.js, eu não preciso colocar ali, eu vou colocar apenas o nome do arquivo, tá? Então o Next, ele já traz configurado isso pra gente também, a questão de roteamento. Então todo arquivo que eu tiver dentro aqui da pasta API, ele se torna uma rota aqui, e o nome desse arquivo é o nome que a gente vai ter aqui para nossa rota, tá? Então eu chamando aqui o hello, a gente vai ter uma resposta aqui do nosso browser, ó, que legal. Ele tem aqui os brackets, né? Que no caso é o JSON, e ele tá trazendo aqui um name, que é esse cara aqui, ó, John Doe. Olha que legal, basicamente, com 3 linhas de códigos, a gente criou a nossa primeira função com o Next.js, nossa primeira API com o Next.js. Na verdade, não foi a gente que criou, mas a gente entendeu o funcionamento dela. Então aqui, galera, eu posso simplesmente brincar com esse cara. Por exemplo, se eu der um console.log aqui na minha requisição e depois, né, responder ali com o status 200 e passar um JSON, e dentro desse JSON eu posso passar um objeto, cara. Então aqui eu poderia inclusive passar um array. Então vou passar um array e aqui dentro eu vou devolver um objeto, tá? Então aqui eu vou passar, por exemplo, o meu name, vou passar Luan, por exemplo, e aqui vou passar a vírgula, né, para passar um segundo parâmetro. Eu vou passar aqui idade, eu vou passar então o 25. Posso criar aqui então um novo objeto, tá? Aqui vou ter um name, então eu vou passar o 2 pontos, vou passar aqui também o meu nome, Álvaro, e a idade. Deixa eu voltar aqui, a idade eu vou passar aqui, por exemplo, 25 novamente. Se eu salvar, agora quando eu atualizar aqui, fizer essa requisição, a gente vai ter então um array de objetos sendo devolvido aqui pra gente, ó. O name, Luan, idade, o nome, então tudo bonitinho de uma forma bem legal. Além disso, a gente já está lendo a requisição que chegou pra gente. Então se a gente subir aqui, ó, todas essas informações já são da requisição que eu fiz, tá? Então ele mostra pra gente aqui, ó, deixa eu procurar aqui. Então aqui, por exemplo, eu consigo ver os headers da requisição, tá? Eu consigo ver o método dessa requisição, a URL que foi feita, tá? Da requisição. Então todas as informações que a gente precisa para tratar aqui na questão de servidor, a gente já está recebendo aqui através do Next, tá? Inclusive a questão de cookies, ó, queries, enfim, é bem completo, tá, galera? Então, por exemplo, eu poderia fazer a seguinte coisa aqui, ó, if hack.method. Então eu estou verificando o método da minha requisição, e aqui eu posso passar, por exemplo, um post. Então eu quero que meu método seja igual, tá? Que sejam 3 iguais. Um igual apenas é a atribuição, tá, galera? Então se o meu método, a requisição de método aqui for igual a post, tá? Eu quero fazer alguma coisa, por exemplo, eu quero responder aqui res.status 200, e aqui eu quero dar um response num JSON, tá? E esse JSON aqui vai ser um data. Eu tenho esse cara aqui. Quem é esse cara aqui? Vamos criar aqui, ó. Eu posso criar, então, const data, e esse data vai ser um array de objetos. Então, vou colocar um objeto aqui. Então, eu tenho o meu data aqui, que está contendo 3 objetos, cada um com um nome. E aqui eu estou verificando se essa requisição, tá? Se o método dessa requisição é igual a post. E estou respondendo para quem está fazendo essa requisição aqui, né, um status 200 e um JSON, que é esse nosso banco de dados aqui, tá? Eu vou dar um return aqui também para garantir a quebra da execução desse código. Então ele vai entrar nesse if aqui. Se for método post, ele já vai dar a quebra de código aqui com esse status 200. Aqui no navegador a gente não consegue fazer essa requisição. Você vai ver que agora a nossa API vai ficar atualizando aqui infinitamente, porque a gente não tratou a requisição do método get. Olha que legal que está acontecendo aqui. O que eu vou fazer então é utilizar um programinha chamado Insomnia. Então com esse programinha chamado Insomnia eu consigo fazer uma requisição, e aqui eu posso fazer, ó, uma requisição do tipo get, do tipo post, do tipo put, do path, delete. Então tem várias opções que eu posso utilizar aqui, e agora eu posso testar essa nossa API, tá? Então vamos lá, eu quero fazer uma requisição agora para nossa API. Essa nossa API está aqui em http localhost 2 pontos, ela está na porta 3000, tá? E aqui em API
hello. Então essa é o nosso endpoint aqui, tá? Então se eu enviar uma requisição agora, a gente vai ter a resposta exatamente daquele data que a gente enviou ali dentro. Olha que legal que a gente tem com as APIs aqui do Next. O que eu poderia fazer aqui também, bem interessante, é fazer o seguinte, aqui dentro do post eu enviar um tipo de JSON aqui dentro, tá? Então eu posso enviar aqui no body, né, da nossa requisição, eu vou enviar então um JSON. E nesse JSON eu vou ter aqui, ó, o name e vou passar aqui, ó, sei lá, Joelson, foi a palavra que me veio na cabeça. Então aqui eu vou fazer o seguinte, agora na minha requisição, no post, eu vou identificar esses dados que a gente está recebendo. Olha que legal, isso aqui a gente vai fazer, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e antes de fazer a devolução ali da resposta, eu vou fazer o seguinte, console.log, e aí vou pegar aqui o nosso rec.body. Vamos ver o que acontece quando a gente dá um console log nesse body aqui da nossa requisição, tá? Vou enviar aqui a minha requisição, então agora eu vou clicar aqui em send. Olha o que acontece aqui, ó. No nosso console, a gente tem exibido aqui, ó, essas informações que chegaram através da nossa requisição. E aí eu poderia fazer o seguinte, então aqui, ó, já que eu estou tendo uma comunicação aqui, eu posso pegar aqui, ó, vou tirar essa constante, alterar ela para um let, né, para eu poder editar esse cara. E aí eu vou fazer o seguinte. Então eu estou criando aqui uma constante chamada novo usuário e essa constante novo usuário vai receber então aqui o meu rec.body .name, tá? Então agora eu vou dar um console log nesse novo usuário para a gente ver se está conseguindo já receber essa informação. Olha que legal, já está chegando aqui o Joelson. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, fazer uma verificação. Se, tá, o meu novo usuário foi igual, tá? Se for ele absolutamente igual a vazio, tá? Se for uma string vazia, eu quero dar um return aqui, ó. Eu vou retornar um res.status e aí aqui eu vou passar um status 400, tá? E vou passar um JSON também com uma mensagem para esse cara, tá? Então eu vou dizer aqui, a mensagem vai ser o nome do novo usuário precisa ser válido. Beleza? Então vamos tentar fazer uma requisição aqui agora, passando uma string vazia aqui do name, tá? Então agora quando eu clicar em send, a gente vai ter, ó, a resposta da nossa API dizendo que o nome do usuário precisa ser válido. Olha que legal. E se ele passar aqui, tá? Então se ele for diferente de strings vazias, eu posso chegar aqui e falar o seguinte, eu vou pegar meu data.push, eu vou inserir um novo cara aqui dentro desse data aqui, tá? E aí, ó, vou passar dentro desse data o meu novo usuário. Olha que legal, eu vou passar aqui eu vou pegar diretamente o que o meu usuário colocar aqui e colocar aqui dentro, tá? Eu poderia fazer verificações a mais, porém, para exemplificação tá tudo certo, tá? Então agora eu vou retornar o meu data. Vamos ver o que é que acontece aqui agora quando eu passo um novo usuário. Então eu vou passar aqui o Joelson e vou enviar essa requisição. Olha o que acontece, a gente tem o Joelson aqui dentro do push do novo usuário, tá? Só que a gente não passou um objeto para dentro do Joelson, né? O certo seria fazer o seguinte, ó, passar um objeto com a propriedade name e aqui sim passar um novo usuário, né? Então vamos fazer a nova requisição, send. Agora sim a gente tem aqui, ó, o name Joelson, tá? Porém, como isso aqui, ó, vou passar mais uma vez, deixa eu passar aqui, ó. Uma vez, deixa eu passar mais um aqui, ó, um nome diferente, você vai perceber que ele não está acumulando, né? Ele não está acumulando porque isso aqui é uma API serverless. Então, cada requisição que você faz aqui para dentro da sua API é como se ela estivesse iniciando o servidor, tá? É como se ele ligasse o servidor na hora que você faz a requisição. Ele calcula tudo que tem para calcular ali e aí ele devolve a resposta para você, tá? Isso aqui não vai ficar persistente, como ficaria, por exemplo, no Express. No Express, quando você liga o servidor, você poderia ir mandando essas informações, ele iria acumular até que você fechasse o servidor, não é isso? Aqui não. Ele, a cada requisição que você faz, é como se ele estivesse iniciando e fechando esse servidor, tá? Ele fica ali no máximo por alguns milésimos de segundo aberto, tá? Quando você termina a requisição. Então, existem as vantagens e desvantagens de trabalhar com as APIs do Next.js, tá? Basicamente, isso aqui são AWS Lambdas, tá? São funções lambdas que a gente está utilizando. Porém, aqui a gente consegue conectar com um banco de dados, por exemplo, o MongoDB, o MySQL, enfim. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um próximo vídeo e até talvez fazer um tutorial aqui, avançando aqui, trabalhando com banco de dados, talvez até construir uma API REST, tá? Então, deixa aí seu like, se inscreve no canal e até uma próxima.
Fui!